Boa tarde, vamos para mais uma videoaula da disciplina de Ciências com o conteúdo Doenças causadas por bactérias e protozoários. Então, a aula vai para o quarto ano B da professora Jane Russi. Então, vamos falar um pouquinho, antes de ir para as doenças causadas por bactérias e protozoários, o que são viroses. Como a gente está vendo aí, as viroses são doenças causadas por vírus. É toda e qualquer doença a gente dá o nome de virose quando ela é causada por vírus. A exemplo, nós temos agora o que a gente está vivendo, que é o coronavírus, que é uma doença causada por vírus que causou essa pandemia e fez com que a gente tenha que ficar em casa para poder se proteger. Então, vamos começar aqui falando sobre a dengue. A dengue é uma virose. Se é uma virose, então ela é uma doença causada por vírus. Todo ano a gente faz campanhas para prevenção da dengue. Então, a dengue é causada por um mosquito chamado Aedes aegypti e que ele tem como características as perninhas preto e branco. O que a gente sente quando tem dengue? Então, os sintomas são febre alta, mal-estar, dores no corpo, dor atrás dos olhos, dores de cabeça e também pode aparecer manchas vermelhas no corpo. Então, a dengue é só esses sintomas? Não. Se a gente não cuidar, se a gente não tratar bem, a dengue ela também pode evoluir para a dengue hemorrágica e causar a morte da pessoa. Então, como é que a gente se previne? Tantas campanhas são feitas, mas ainda existem muitos casos de dengue. Por quê? Porque as pessoas ainda não se conscientizam em ter que, colocar o veneno, aquele veneno da Sucan que eles veem, né? Que é contra a dengue. Sempre deixar os ralos que não usa, ralo do esgoto que não usa, sempre limpo. Deixar as plantas com terra e não com água. Evitar que a água se acumule nos pneus e os baldes de casa, todo e qualquer recipiente você deixar emborcado para não juntar água. Em algumas casas, eles costumam botar um tipo de peixe que ele come as larvas que ficam na caixa d'água. E sempre tampar todo e qualquer reservatório de água que você tenha na sua casa. Então, outra doença causada por vírus é a raiva. Tia Jane, mas a raiva só dá em cachorro? Não. Vamos ver? A raiva ela também pode ser transmitida para os seres humanos através da mordedura, das mordidas, de uma lambida. Também, se um cachorro ele tem raiva e ele lamber algum ferimento seu, ele pode também lhe transmitir raiva. E também por arranhão. Então, a raiva só é transmitida pelos cachorros? Não. Eles também podem ser transmitidos por gatos, macacos e também por morcegos. Quais são os sintomas da raiva? Gente, preste atenção. A fotofobia. O que é fotofobia? Fotofobia é quando as pessoas têm sensibilidade à luz. Então, quando a pessoa está com raiva, um ser humano está com a doença raiva, ele não gosta de luz. Então, sente mal-estar geral, uma febre que não é muito alta, a pessoa emagrece, também sente dor de cabeça, sente náuseas, que é aquela agonia na barriga, também pode sentir dor de garganta e irritabilidade. A pessoa fica irritada, a pessoa fica também inquieta. E atenção, se a raiva ela não for tratada logo, ela pode levar à morte. Por isso que tem que observar, sentiu alguma coisa, foi mordido pelo cachorro, ou por um gato, ou um morcego, ou um macaco, sentiu alguma dessas coisas, tem que ir para o médico. Então, como evitar? Primeiro, gente, para evitar, a gente tem que vacinar todos, principalmente que é os animais domésticos, cães e gatos, né? Tem que ter a campanha de vacinação e tem que levar. Outra coisa,
É um cachorro desconhecido? Não vá brincar com ele, evite chegar perto de brincar com animais de rua, porque eles podem ser animais sem estar vacinado. E outra coisa, a raiva, você não só vê a raiva quando o cachorro está doente, não. Ele pode pegar e passar alguns dias para sentir o sintoma, e ir lá e morder você, ou arranhar, ou lamber alguma parte do seu corpo e poder transmitir a raiva. Outra coisa, gente, foi mordido por um cachorro, foi mordido por um gato, tem que ir ao médico, porque se for um gato ou um cachorro desconhecido que passou, mordeu você e sumiu, você tem que tomar as vacinas também. Tem que tomar umas injeções para evitar que a raiva, se esse cachorro estava com raiva, para evitar que você pegue. Então, lembre, não brincar com cachorro de rua e vacinar os cães e gatos que moram na casa de vocês. Agora, as doenças causadas por bactérias. As bactérias, vocês sabem que, como os vírus, são micro-organismos muito pequenininhos que a gente só pode ver ele a olho por microscópio, que a gente não consegue vê-lo a olho nu. Então, a primeira doença que a gente vai conhecer aqui é a leptospirose. É uma doença bastante conhecida como a que está na urina do rato. Por quê? Geralmente os ratos contaminados, eles passam a leptospirose através da urina. Como assim, tia, da urina? Eles podem passar, os ratos a gente sabe que eles gostam de andar durante a noite. Então, durante a noite ele pode passar em cima dos alimentos, ele pode passar até naqueles depósitos de bebida na latinha de refrigerante, ele pode passar lá, urinar e você não vê. E lá está a doença. Então, vamos lá. O que é que eu sinto se eu tiver leptospirose? Uma febre alta, dor de cabeça muito forte, calafrios, que é quando você está com muita febre que você começa a se tremer, dor nos músculos, vomita e ainda também você pode ficar com a pele amarelada, olhos vermelhos, dor na barriga, ter diarreia e também ter algumas feridinhas na pele. Gente, é importante lavar todos os alimentos que você utilizar. Então, como é que eu pego a leptospirose? Então, contato com água e comida contaminados por urina de alguns animais. Então, gente, a leptospirose não só é passada pela urina do rato, não, viu? Alguns outros animais também podem passar. Então, aqui a gente tá vendo um rio cheio de lixo. Vocês acham que esse monte de lixo aqui nesse rio não é um chama para os ratos? Será que não tem rato morando aqui? Tem. E esse rato faz faz xixi nessa água. Então a urina fica na água e essa água fica contaminada tanto do lixo como também da urina do rato. Então, se eu lavar uma maçã com essa água aqui, se tiver leptospirose, pode pegar? Sim, por isso que a água deve ser tratada. A gente só pode tomar água filtrada ou fervida e também a água que passa por um tratamento. Outra forma de se pegar, gente, são nas enchentes. Ou também na água da chuva. Gente, você foi tomar banho de chuva, a água da chuva pode se misturar com a água do esgoto. E os ratos, vocês sabem que também vivem nos esgotos. Então, quando essa água da chuva vem, que se mistura com a água do esgoto, ela pode sim transmitir a leptospirose. Então, e voltando, gente, a leptospirose também pode levar à morte, viu? Outra doença que é a cólera. Ela é transmitida principalmente pela água e por alimentos contaminados, quando o vibrião é ingerido e vai para o intestino do homem. Então, vou mostrar aqui. Olha, aqui é o nosso intestino, o intestino grosso. Então, esse aqui é o vibrião colérico. Ele é o bichinho, é o micro-organismo que vai para o nosso intestino e chega lá, ele vai dificultar o funcionamento do intestino. Então, se o nosso intestino ele não está funcionando bem, se esse bichinho fez lá alguma coisa, soltou toxinas, que fez o intestino funcionar muito mal, o que é que vem acontecer? Diarreia e vômitos. Gente, e a cólera é muita diarreia e muito vômito. Então, há um tempo atrás, teve um surto de cólera aqui no Brasil, que os hospitais faziam camas, tinham camas com buraco no meio,
onde o pessoal deixava, não vestia, deixava lá na parte onde faz cocô. Por quê? Porque fazia tanto cocô que as pessoas faziam cocô deitados. Então, qual é o cuidado que devemos ter? Como sempre, higiene. Higiene dos alimentos e higiene também da água. Se for beber água, essa água tem que ser tratada. Agora, as doenças causadas por protozoários. Os protozoários também são micro-organismos. Lembram que a gente já estudou? E aqui, o que é que vocês estão vendo? Aqui nós temos um homem segurando o quê? Como se tivesse com uma dor no peito, uma dor na parte do coração. Então, quem é que causa a primeira doença causada por protozoários que a gente vai estudar? Então, a doença de Chagas. Muita gente tem doença de Chagas e às vezes não sabe. Então, a doença de Chagas, ela é causada por um protozoário que o nome dele é Trypanosoma, também chamado de Trypanosoma cruzi. É esse bichinho aqui. Esse bichinho aqui, vamos ver agora de onde é que ele vem. Ele causa a doença de Chagas, viu, gente? Então, ele está no interior de um inseto chamado barbeiro. Então, ele tá lá, o barbeiro, ele chupou o sangue de alguém que já tenha doença de Chagas e ficou lá com o Trypanosoma lá na sua barriguinha. Aí, como é que eu me contamino, tia? Porque se o Trypanosoma tá lá na barriga do barbeiro. Então, como é que acontece? O barbeiro, durante a noite, vai lá e vai chupar o nosso sangue. E no momento que ele chupa o sangue, ele tem que esvaziar a barriga dele. Ele faz cocô, ele deposita fezes próximo de onde ele picou e chupou o sangue. Gente, quando ele picou, o barbeiro picou aqui, a pele fica aberta, sim, porque se ele estava chupando o sangue, a pele tá lá, foi até as nossas veias. Então, no momento que ele pica, me dá uma coceirinha. E eu à noite, né, dormindo, coço e as fezes entram aqui, ó, pelo buraco da picada e vai para o sangue. Lá das nossas veias, lá da corrente sanguínea, o Trypanosoma vai para as fibras do coração. Certo? Ele vai lá para o coração. Também ele pode ir para o fígado, também pode ir para o intestino e também ficar lá no nosso esôfago. Mas o coração é o mais conhecido de onde ele vai. Então, o que é que as pessoas sentem? Febre, mal-estar, inchaço nos olhos. Pode também ocorrer o aumento do coração. O coração, ele começa a ficar mais fraco, e quando ele fica mais fraco, ele vai tentar suprir, ele começa a inchar, começa a crescer de tamanho. Por isso que a doença de Chagas também é conhecida por coração crescido. Então, fulano morreu de quê? Ah, morreu de coração crescido. Então, ele não morreu que o coração cresceu do nada. Ele morreu porque ele tinha doença de Chagas, causada pelo Trypanosoma cruzi, que fica lá na barriguinha do barbeiro. Então, onde costumam ficar os barbeiros? Gente, é mais comum as pessoas mais velhas terem o coração crescido, terem a doença de Chagas, porque a maioria morou em casas de taipa. Então, olha, nesses buraquinhos aqui é onde os barbeiros gostam de ficar durante o lugarzinho, ficar escondidos em lugarzinhos escuros, para eles saírem só à noite. Então, outra aqui, ó, você tá vendo aqui que é a fresta da casa de taipa. Olha o barbeiro aqui escondidinho aqui dentro. Ele gosta desses cantinhos escuros. Então, a curiosidade. Segundo algumas reportagens fizeram, dizendo que o barbeiro, ele estava vindo misturado dentro do açaí. Quando colhiam o açaí lá na região da Amazônia, eles processavam na máquina junto com o barbeiro. Ou seja, eles não faziam a limpeza total e vinha barbeiros misturados dentro do açaí. Isso aí eu não sei se é verdade, mas é uma curiosidade. Então, quais são os cuidados que nós devemos ter? Gente, sempre manter o ambiente limpo. E outra, fechar todos os buraquinhos da sua casa, onde os barbeiros possam se esconder. Então, tá lá, a parede caiu um pouquinho, tem uns buraquinhos, o barbeiro pode se esconder lá. Então, a gente tem que ter muito cuidado para não pegar essas doenças. Então, gente, até a próxima e, por favor, fiquem em casa. Um beijão.